Não surpreende que grandes empresas líderes sejam alvo de teorias da conspiração. O mais surpreendente, porém, é quando essas ideias absurdas acabam se provando verdadeiras, especialmente quando tem como alvo uma das maiores plataformas de mídia social que dominam o mundo, o YouTube. Dexter, drama americano com 8 temporadas, 2006-2013, tornou-se o box de DVDs mais alugado da história da Netflix. A série mostra Dexter Morgan, analista de fluidos vitais do Departamento de Polícia Metropolitana de Miami, que leva uma vida dupla. Enquanto investiga homicídios, ele elimina suspeitos que escaparam da justiça. À medida que a trama se desenrola, somos apresentados a uma variedade de personagens. Mas, quando os espectadores percebem que alguns personagens com quem Dexter e outros interagem não são reais. A linha entre quem era uma pessoa real e quem não era ficou cada vez mais tênue, levando os fãs a apenas especularem sobre quem é ou não quem aparenta ser. Aqui entra a famosa teoria de Geller, relacionada ao professor James Geller, personagem que surge na 6ª temporada da série. Ele foi professor de estudos religiosos na Universidade de Tallahassee, onde se fascinou pela mitologia do fim dos tempos. Ele escreveu vários livros sobre o assunto. Após desaparecer antes da demissão, só voltou a ser citado quando seu nome reapareceu. Com o início dos assassinatos do juízo final, alguns fãs, céticos e com a pergunta "quem é real?", em mente, começaram a desconfiar de Geller. Ele foi mostrado como personagem ativo na criação dos quadros do juízo final. Muitos espectadores se confundiram porque Geller parecia interagir com o mundo físico. E em um dos episódios, outra personagem que foi capturada expressou que ouviu 2 vozes falando com ela durante o sofrimento. Ele também não era alguém com quem Dexter havia interagido, mas era visto ao redor de outro personagem, Travis Marshall. Mas isso não foi páreo para aqueles fãs de olhos atentos que começaram a supor que ele não passava de mais uma das alucinações que apareciam na série. Teoria viralizou nas redes sociais quando a temporada se aproximava do fim, com 8 episódios exibidos e só 4 restantes. Hora de fazer perguntas reais. Fãs sugeriram que Geller era invenção da mente de Travis. Os atos físicos que Geller aparenta realizar são feitos por Travis, que nem percebe isso. Eles teorizaram que havia alguns céticos em relação a essa teoria, já que a alucinação estava acontecendo com o personagem principal, como geralmente acontece. Os céticos apontaram a espionagem de Geller como prova de sua autenticidade, mas havia mais indícios sugerindo que ele era apenas uma alucinação. Os que acreditavam nisso sugeriam que só Travis interagiu com Geller e ninguém mais percebe ou fala com ele. Esse personagem também parece apresentar uma inconsistência quando se trata da questão do livre-arbítrio. Com 4 episódios restantes, era certo que um confirmaria ou negaria a teoria de Geller. No fim da 6ª temporada, Dexter encontra o corpo congelado do professor no porão da igreja, já morto há algum tempo. Ele estava lá há 3 anos. Travis, com graves problemas psicológicos, alucinava com ele constantemente como um personagem que o ajudava nos assassinatos do Apocalipse. Outra reviravolta revelou que Travis era aluno de Geller e foi quem tirou sua vida abruptamente. O final da temporada confirmou a teoria dos fãs, mesmo sendo mais óbvio. Essa revelação fez com que a existência de Geller na série fosse a de um falso antagonista principal, deixando os espectadores ou se parabenizando ou olhando para a tela da televisão de olhos arregalados. Como consumidores inocentes, uma grande parte da sociedade fica de braços cruzados esperando que as maiores empresas do mundo produzam algo que possam consumir. Frequentemente, confiamos nessas empresas para oferecer produtos e serviços seguros aos usuários de redes sociais. Em raras ocasiões, porém, esses protocolos falham e quem usou esses serviços é quem acaba pagando o preço. Em 2024, uma prática enganosa com nome inofensivo foi adotada no YouTube, prejudicando criadores de conteúdo e afiliados.
Honey, extensão de navegador, foi lançada aos usuários de redes sociais em 2012. A extensão visava ajudar usuários a encontrar e aplicar cupons em lojas online. A extensão ajuda usuários a economizar em compras online, oferecendo os melhores cupons no pagamento. Desde 2012, várias atualizações foram lançadas para a Honey. Por exemplo, usuários acumulam pontos ao usar a extensão e trocam por dinheiro, créditos ou cartões presente. O propósito da Honey era direto, simples e inocente, e com certeza não era para fazer isso. Em 2014, um dos fundadores do YouTube publicou um vídeo de 2021 acusando a Honey de aplicar um golpe contra consumidores e influenciadores. Segundo esse youtuber e outros que se pronunciaram, a extensão sequestrava links de afiliados que deveriam remunerar os criadores por divulgarem seus negócios. Não só isso, mas a Honey também estaria oferecendo opções limitadas de cupons e até mesmo publicando alguns anúncios seriamente enganosos. O vídeo que revelou o golpe foi uma série de 3 partes com mais de 94 milhões de visualizações. Não foi só em 2024 que alguém fez uma sugestão sinistra sobre a Honey. Em 2019, outro youtuber sugeriu que a extensão era suspeita. Em 2020, surgiu outro vídeo alegando que o app Honey era um golpe. A continuação desse vídeo, de 2021 só, seria divulgada em 2024, revelando detalhes inesperados de uma suposta conspiração para fraudar criadores e enganar consumidores. O que tornou esse golpe ainda pior foi que vários criadores perceberam que um golpe estava acontecendo em todo o YouTube, mas decidiram não divulgar isso. Ou seus vídeos foram suprimidos. Alguns criadores ainda promoveram a extensão, apesar da controvérsia. Supostamente, Honey também os roubava sem que soubessem. Mr. Robô é uma série dramática de suspense americana com trama perturbadora. Retrata Elliot Anderson, engenheiro de cibersegurança que vira hacker vigilante enfrentando problemas mentais e dependência. Desde a primeira temporada, Elliot é recrutado pela F-Society, uma organização secreta de hackers. O objetivo do grupo é expor e desmantelar as maiores associações corruptas do mundo, focando agora na E-Corp. Durante esse ato imoral, Elliot descobre um mundo sombrio, tanto em seu passado quanto sobre o mundo e a real natureza do personagem título, o Senhor Robô. A segunda temporada mostra o hack da F-Society e o esforço de Elliot para controlar o Senhor Robô. Uma das outras personagens, Darlene, fica encarregada da organização enquanto Elliot enfrenta investigações do FBI. A temporada mostra as consequências do hack e a ascensão do Ecoin da E-Corp. Esta temporada, porém, estava destinada a um final chocante, um que alguns fãs já haviam adivinhado. Primeiro apareceu no subreddit do Senhor Robô. Os fãs começaram a supor que a segunda temporada se passa enquanto Elliot está na prisão. As evidências para essa narrativa vieram da primeira temporada, no final dessa temporada. Uma batida na porta indica a volta da polícia, que vem questionar sobre a morte de Sheila, como o procedimento padrão. Fãs sugeriram que a chegada da polícia era para prender Elliot, e outras evidências disso surgiram já no primeiro episódio da temporada seguinte. As observações iniciais, feitas por alguns espectadores intrigados, sugeriram que o personagem estava na prisão e distorcendo a própria experiência. Em um esforço para tornar tudo mais confortável, essas observações incluíam o tamanho do quarto dele, que era pequeno, retangular e não permitia acesso à internet. Tudo que Elliot tinha era um caderno e uma escrivaninha. Suas refeições eram programadas: café da manhã às 8h, almoço ao meio-dia e jantar às 18h. A figura materna age como carcereira, ditando quando ele deve acordar e dormir, sempre às 10 horas. Elliot vai, entre aspas, ajudar nas tarefas da casa. Semelhante ao trabalho prisional, ele participa de reuniões em grupo 2 vezes por semana, prática comum nos sistemas prisionais focados na reabilitação. A visita de Gideon a ele também é comparada a uma visita na prisão.
Os homens estão separados e, ao ouvirem vozes altas, a mãe se vira e pergunta: o que houve? Como um guarda prisional. Evidência marcante para alguns fãs surge no episódio 4, quando Darlene diz: eu nunca vou entender por que você fez isso. Isso sugere que Elliot pode ter admitido à polícia seu envolvimento na morte de Sheila quando foi abordado na primeira temporada. Embora possa ter parecido uma reviravolta grande demais na trama, os fãs estavam certos em desconfiar do que estava sendo apresentado, especialmente pela rotina de vida que Elliot levava com sua mãe. Os espectadores acertaram em cheio nessa teoria dos fãs no episódio 7 da segunda temporada. A verdade finalmente é revelada. Em uma cena, a psicóloga Krista revela que as interações e ambientes de Elliot fazem parte de sua experiência na prisão. Desde 2005, o YouTube cresceu em popularidade. No começo, tinha cerca de 30 mil espectadores diários. Meses depois, a plataforma já tinha 2 milhões de espectadores diários. Esses números cresciam mensalmente, tornando-o uma das maiores plataformas de mídia social. Mesmo que pessoas ao redor do mundo tivessem acesso a um serviço gratuito de streaming de vídeo que lhes permitia assistir ao conteúdo de seu interesse e se manter atualizadas com as notícias, uma coisa estava atrapalhando. Vídeos do YouTube estavam cheios de anúncios de produtos e serviços. Os usuários eram obrigados a aguentar alguns segundos de um anúncio antes de terem a opção de pulá-lo e voltar ao seu vídeo. Os anunciantes são fundamentais para a plataforma, permitindo lucro à empresa e criadores, além de ampliar o alcance do produto. Após alguns anos do YouTube, o público se cansou de assistir 1 ou 2 anúncios no início ou fim dos vídeos. Usuários foram muito vocais sobre suas frustrações, o que resultou na mudança desejada, mas com um custo. Em 2014, a plataforma lançou o YouTube Premium, antes chamado YouTube Red. Era uma assinatura que dava acesso a conteúdo sem anúncios. Oferecia ao público acesso aos originais do YouTube, download de conteúdo e opção de ouvir vídeos em segundo plano em dispositivos móveis enquanto usavam outros aplicativos ou bloqueavam a tela. Era o sonho de qualquer usuário de mídia social, assistir sem anúncios e interrupções. Mas, novamente, isso tinha um custo, especificamente R$13,99 por mês para um plano individual ou R$22,99 por mês para um plano familiar. Uma grande parte dos usuários do YouTube, porém, não conseguiu fazer a mudança. O valor era apenas mais um compromisso que eles teriam que assumir e para o qual não estavam preparados. Alguns ativaram o Premium, enquanto outros preferiram manter os anúncios. Uma escolha ruim para a plataforma, que já sabia quanto poderia lucrar. Nos últimos anos, foi descoberto que o YouTube está implementando várias mudanças, tornando a versão gratuita não tão gratuita assim. Parece haver uma conspiração para pressionar usuários não premium a pagar pelo serviço. A empresa estaria usando medidas assustadoras e manipuladoras, como anúncios não puláveis, frequentemente mais longos que antes. No início, não parecia grave, mas depois surgiram vários anúncios longos e ininterruptos em um único vídeo. Alguns espectadores perceberam que estavam sendo obrigados a assistir a 5 anúncios durante um único vídeo, enquanto outros aguentaram impressionantes 10 anúncios. Geralmente, após a 6ª interrupção, o conteúdo já não era visto como digno de ser assistido. O aumento dos anúncios no YouTube levou muitos a assinarem o YouTube Premium, enquanto outros recusaram ceder ao que consideraram ganância. Mas não parou por aí. O próximo alvo do YouTube foram os populares bloqueadores de anúncios, levando vários veículos de notícias, empresas de bloqueadores e usuários de redes sociais a chamarem isso de guerra contra os bloqueadores de anúncios. Uma das táticas que a plataforma usou foi bloquear completamente a reprodução, a menos que o usuário assistisse aos anúncios ou assinasse o serviço Premium. Sem escolher uma dessas opções, o público não conseguia ver o vídeo desejado.
Para muitos, parecia uma estratégia para incentivá-los a comprar uma assinatura de um serviço de streaming de vídeo que deveria ser gratuito. Relatos indicam que supostos executivos do YouTube afirmaram que usuários premium tinham muito mais valor. Em 2013, uma das maiores séries animadas adultas dos Estados Unidos da América estreou na televisão. Rick e Morty, criado por Justin Roiland e Dan Harmon, explodiu em cores, roteiros insanos e personagens ainda mais estranhos. A história acompanha Rick Sanchez, que some por 20 anos e retorna à filha adulta, tornando-se logo essencial para a família. Mas Rick era uma espécie de cientista maluco e trabalhava em todo tipo de engenhocas e dispositivos perigosos. Frequentemente, ele envolvia seus netos, Morty e Summer, em suas aventuras insanas, colocando-os diretamente em perigo, em inúmeras ocasiões. O grupo viaja por dimensões alternativas e outros planetas, conhecendo novos amigos e inimigos em domínios estranhos. Um desses amigos era Pássaro Pessoa, nome que descreve exatamente o que ele é. Pássaro Pessoa conhece Rick há muito tempo e também conhece Morty desde bebê. Após aparecer em negócios do Rick, onde participa de uma festa de Rick Pássaro, Pessoa se casa com Tammy, amiga de ensino médio de Summer, após um romance. A teoria dos fãs inclui Pessoa Pássaro e sua esposa, que não é meio pássaro. Os espectadores, em certo momento, começaram a suspeitar de algo estranho com Tammy. Primeiro, no episódio Miss Six and Destroy, ela parece mirar na Summer na escola Harry Herpson e rapidamente vira amiga dela. Isso foi algo que deixou alguns fãs instantaneamente desconfiados da personagem, mas eles ainda não tinham certeza do motivo pelo qual ela era suspeita. A desconfiança cresceu após a festa. Quando Tammy ficou excessivamente atraída por Pessoa Pássaro, a atração dela por ele pareceu estranhamente exagerada para a personagem, especialmente considerando que Pessoa Pássaro é muito mais velho que ela e não é exatamente charmoso. Seu romance com um insurgente alienígena serviu como ótima cobertura para possíveis segredos, segundo alguns espectadores. Eles não sabiam ao certo porque achavam Tammy suspeita, mas não conseguiam evitar essa sensação e tinham que esperar tudo ser revelado. A revelação aconteceu no casamento de Bird Person e Tammy, cujo prenúncio era evidente e a celebração foi conveniente. Isso reuniu vários criminosos procurados, como Bird Person, Rick e Squanchy. Cada um desses personagens era um criminoso procurado por uma organização conhecida como Federação Galáctica. Durante o casamento, Tammy revela ser uma agente infiltrada da Federação. Durante o brinde, a agente mostra sua identificação da Federação, revela sua identidade e ativa uma arma alienígena. Seu novo marido, Pessoa Pássaro, morre enquanto os agentes da Federação Galáctica invadem armados com armas similares a lasers. Todo o local fica em um estado de desordem e caos, enquanto Rick tenta desesperadamente criar um portal para tirar a si mesmo e sua família dali. Os agentes tentam capturar ou eliminar os criminosos, enquanto Tammy tenta deter Rick. A família escapa, mas nos episódios seguintes fica clara a determinação de Tammy em capturar Rick. O YouTube adotou medidas e regras para proteger usuários e criadores, tornando a plataforma geralmente segura. A empresa também adotou ações para proteger músicos, artistas e donos de vídeos não afiliados ao YouTube. Eles protegem esses indivíduos por meio de diretrizes de direitos autorais que muitas vezes entram em vigor automaticamente quando direitos autorais são detectados em determinado conteúdo. As regras de direitos autorais não são exclusivas do YouTube, mas se aplicam a todo o mundo tecnológico, protegendo os criadores e suas obras. Embora possa parecer que esse recurso específico do YouTube seja a prova de falhas, na verdade não é. Em 2011, uma grande farsa foi revelada quando golpistas exploraram os filtros de direitos autorais do YouTube, chamados Content Identificação. A conspiração começou com um simples vídeo de gato, muito popular na plataforma na época.
Esse vídeo em particular foi gravado pelo dono do canal mostrando seu gato chamado Pepper, que estava rasgando um pedaço de papel. Ficava claro que eles eram os donos originais do vídeo. A política de direitos autorais não viu assim quando uma empresa desonesta reivindicou o vídeo como seu. Então, os filtros de controle foram ativados sem qualquer supervisão legal, com a alegação de que essa empresa em particular era a verdadeira dona do vídeo. Qualquer receita de anúncios seria redirecionada para a conta deles, resultando em uma perda significativa de lucro para quem realmente fez o upload. Essa prática era considerada fraude de direitos autorais e abuso do sistema de identificação. O sequestro de vídeos e canais não foi isolado, envolvendo várias empresas. Evidências anedóticas indicam que o sequestro de vídeos ocorreu milhares de vezes ao longo dos anos, permitindo grandes lucros para empresas desonestas. O grande número de reclamações de sequestro e reivindicações falsas de direitos autorais indica o quanto golpistas lucram com vídeos alheios. Criadores que enviaram conteúdo original à plataforma dizem ter sido vítimas dessa conspiração cerca de 20 vezes em poucos meses. Isso resulta na remoção de seus vídeos ou permite que o reclamante fraudulento ganhe receita com publicidade. Quando alguém clica no vídeo, o Content Identificação identifica automaticamente se há correspondência entre vídeos. Ele notifica por e-mail o usuário sobre a reivindicação e informa o nome da empresa. A menos que o criador apresente uma contra-notificação ou conteste que houve qualquer violação, o reclamante recebe controle total sobre o vídeo. Acredita-se que esses golpistas apostam que o nome da empresa, por soar oficial, intimide criadores e os impeça de contestar. Aqueles que são corajosos o suficiente, no entanto, apresentam uma contra-notificação, forçando os golpistas a desistirem da reivindicação. Várias vítimas desse golpe ficaram inquietas e confusas ao verem novos anúncios sendo exibidos em seu conteúdo. A receita dos anúncios não era depositada em suas contas. Em 2016, a Netflix lançou uma série original, que foi a mais assistida do ano. Foi a série americana Stranger Things, de ficção científica, onde segredos e criaturas sombrias espreitam? A série se passa nos anos 1980, em Hawkins, Indiana. A primeira temporada inicia com o misterioso sumiço de Will Byers, levando diferentes grupos a investigarem por conta própria. Will não era só mais uma criança desaparecida achada na floresta ou sequestrada. Ele estava em um lugar muito mais assustador, o mundo invertido, sequestrado pelo Demogorgon. Ao longo do caminho, conhecemos alguns personagens interessantes, incluindo o grupo de amigos mais próximos de Will, formado por Dustin, Mike e Lucas. Os fãs achavam que já tinham visto Steve em outra série, ou alguém parecido com ele. Com o passar das temporadas, os espectadores começaram a tentar descobrir o motivo disso, vasculhando séries de televisão que já tinham assistido antes. Por fim, encontraram o que buscavam, levando-os a uma conclusão absurda. O personagem parecido que procuravam estava na série Parks and Recreation, uma sitcom americana. Esse programa, tão popular quanto Stranger Things, surgiu em 2009 e mostra o relacionamento divertido dos funcionários do Departamento de Parques e Recreação. A cidade fictícia de Pawnee, Indiana. Apesar de serem mundos distintos, fãs notaram uma estranha semelhança entre as séries. Em Parks and Recreation, Jan Ralphio Saperstein era um personagem recorrente que usava 2 tornozeleiras eletrônicas. O primeiro a fazer isso é em Pawnee. Jan Ralphio é amigo de Tom, com quem compartilha uma personalidade parecida, e também tem uma irmã chamada Mona Lisa. Interpretado por Ben Schwartz, esse personagem tem aparência marcante e transmite familiaridade. Isso porque ele tem uma semelhança impressionante com Steve Harrington, de Stranger Things. A semelhança fez os espectadores sugerirem que Steve seria o pai de Jan Ralphio e Mona Lisa. A ideia foi ao subreddit de teorias de fãs, onde o autor foi criticado e muitos disseram que era a pior teoria que já ouviram. A ideia era que os irmãos Saperstein eram fruto de Steve e Nancy.
Supunha-se que o casal viveu um trauma que fez Steve adotar o nome Dr. Saperstein e se mudou de Hawkins para Pawnee, onde criou Mona Lisa e Jean Ralphio. Teria sido fácil para essa sugestão maluca permanecer apenas isso, algo que os espectadores poderiam discutir durante o almoço ou debater em um grupo de conversa. Felizmente, James Corden também ficou curioso sobre a verdade. Joe Curry, ator de Steve Harrington, e Ben Schwartz, que faz Jean Ralphio Saperstein, sentaram-se juntos no The Late Show com James Corden. Aqui a teoria maluca foi discutida. Corden perguntou se poderiam dar alguma resolução para nos deixar tranquilos à noite. Os atores confirmaram que a pior teoria de todas estava realmente certa. Steve é o pai de Jean Ralphio. Os paralelos são impressionantes. Ambos são de Indiana, de cidades fictícias próximas, têm aparência parecida e compartilham interesses e ideias. O termo adapocalipse surgiu entre criadores em 2017, durante um dos eventos mais marcantes da história do YouTube. Logo no início daquele ano, algo perturbador chamou a atenção do público. O YouTube iniciou uma forte desmonetização e impôs políticas de publicidade rigorosas. Isso ocorreu após grandes anunciantes removerem seus anúncios da plataforma. Esses anunciantes, incluindo Verizon, AT&T, Walmart, Pepsi e Johnson, descobriram que seus produtos e serviços estavam sendo exibidos junto a conteúdos extremistas ou inadequados. Os vídeos seriam violentos, grotescos ou incitavam ódio. Com receio de reações negativas e danos à reputação, decidiram coletivamente retirar os anúncios. Mudanças rápidas mudaram a plataforma, modificando a monetização e sinalizando conteúdos inadequados. Apesar de o YouTube buscar agradar parceiros e anunciantes, o impacto nos criadores independentes foi enorme. Diversos YouTubers tiveram muitos vídeos desmonetizados, perdendo bastante dinheiro. Grandes criadores como PewDiePie tiveram vídeos desmonetizados, perdendo parcerias e patrocínios. Parcerias, renda e publicidade sumiram de repente. Os criadores não foram os únicos impactados pelo apocalipse dos anúncios. O próprio YouTube também enfrentou forte reação dos usuários. Ainda assim, tiveram que adotar diretrizes mais rígidas para o conteúdo. No final das contas, a plataforma priorizou seus anunciantes em vez da liberdade de seus criadores e do conteúdo deles. O YouTube se defendeu dizendo que essas políticas vagas eram necessárias para tranquilizar os anunciantes e manter a sustentabilidade da plataforma. Após o apocalipse dos anúncios, alguns passaram a suspeitar do real motivo da limpeza. Alguns achavam que a empresa queria suprimir vozes independentes, não proteger seus parceiros. A prova disso foi a desmonetização desproporcional. O apocalipse dos anúncios afetava mais criadores menores e beneficiava marcas grandes já consolidadas. Adicionando outra camada à conspiração, houve uma mudança sutil em direção ao conteúdo preferencial, quando o YouTube introduziu programas como o Google Preferred, agora conhecido como YouTube Select. Permitiu que anunciantes exibissem anúncios em conteúdos de alto desempenho e seguros para marcas. Assim, muitos criadores independentes ou polêmicos foram excluídos, causando queda na receita e nas inscrições dos afetados por essa conspiração. As novas regras pareciam mais uma reestruturação que suprimiu e afastou as origens populares do que uma resposta neutra às preocupações. O YouTube alegou que os algoritmos automatizados seriam responsáveis pelo silenciamento de alguns criadores independentes e menos conhecidos. Se foi conspiração ou risco corporativo exagerado, a mudança era inegável. A cultura do YouTube mudou permanentemente, fazendo criadores se autocensurarem e evitarem temas controversos, impróprios ou violentos. A série animada americana Gravity Falls nunca vai ficar sem teorias da conspiração.
Existem muitas camadas narrativas, enredos secundários e mais subenredos em cima desses subenredos. O desenho mostra os gêmeos Dipper e Mabel Pines passando o verão em Gravity Falls, Oregon. Com o tio-avô Grunkel Stan, que esconde mistérios, os irmãos o ajudam a cuidar da Cabana do Mistério, uma armadilha turística com preços altos. Dipper e Mabel logo se envolvem em segredos chocantes e coisas sinistras na cidade. Eles encontram criaturas estranhas como gnomos, greenlobins, pterodáctilos e multiursos. Eles ainda enfrentam as ações malignas de Lil Gideon e da entidade Bill Cipher. Fica claro que essa série é um verdadeiro tesouro de teorias da conspiração e é o sonho de qualquer fã de teorias. Se acha que algo acontece em Gravity Falls, provavelmente está certo. Apesar da precisão que muitos fãs encontraram em suas teorias, ainda existe uma que surpreende a todos. Em Gravity Falls, fãs criaram a teoria dos gêmeos Stan, dizendo que o tio-avô Stan teria um irmão gêmeo. A teoria popular permaneceu durante a série, enquanto muitos aguardavam ansiosos por mais evidências de apoio ao fundo. Elementos em vários episódios, detalhes que apenas alguns fãs perceberam quando apareceram ocasionalmente. Só ganhou força em Dreamscapers. Alguns espectadores notaram o fundo de uma das memórias do Stan enquanto o grupo explorava sua mente atrás do Bill Cipher. Nessa memória, Stan era criança e lutava no ringue. Com a atenção voltada ao evento, ao fundo vê-se a primeira evidência clara que o apoia. Outra criança esconde o rosto com um livro. O penteado, cor do cabelo, tom de pele e roupa são parecidos com os do Stan. Desde então, fãs passaram a investigar e encontrar mais detalhes, como a placa do carro do Stan. A placa dizia STNLIMBL, revelando o nome Stanley e a palavra móvel. Muitos podem pensar que isso era sobre o tio Stan, mas seu nome completo não é Stanley, e sim Stanford. Surgiu outra pista. Gideon se levanta quando Stan entra na câmara secreta e ativa o portal com todos os diários no lugar. Nessa cena, o personagem diz: "Finalmente temos todos eles." ênfase no nós com as observações. Os fãs mantiveram essa teoria até a revelação tão aguardada no episódio Uma História de Dois Stans. A teoria se confirmou. Stan tinha um irmão fraterno, não um gêmeo idêntico. Aqui descobrimos que o verdadeiro nome do tio-avô Stan é Stanley, não Stanford. Ele usava o nome do irmão para esconder sua identidade. Stanford, antes chamado de Ford, também foi o verdadeiro autor dos misteriosos diários fundamentais para a série. A placa do carro do Stan dava a impressão de que ele era outra pessoa e também enganou os espectadores que pensaram que o carro era de outra pessoa. Não que o deuteragonista estivesse se passando por outro. Entre o final de 2018 e o início de 2019, o YouTube foi alvo de nova polêmica por suposta manipulação de inscritos. Criadores de conteúdo em toda a plataforma começaram a notar uma queda repentina em seus inscritos, sendo que a maioria dessas perdas não tinha explicação. Criadores relataram padrões irregulares na contagem de inscritos ou novos inscritos não sendo registrados. A queda no número de inscritos veio acompanhada de suspeitas e especulações. Os youtubers começaram a pensar que o próprio YouTube estava por trás desse evento. E no fim das contas, eles estavam certos. Em dezembro de 2018, seus medos foram finalmente confirmados. O YouTube estava supostamente mais uma vez selecionando e manipulando a plataforma. Naquele mês, o YouTube anunciou publicamente que a queda repentina ocorreu por uma suposta limpeza de inscritos durante manutenção rotineira. A empresa disse que já removia contas inativas, de spam ou bots, para garantir que os números refletissem a interação real das pessoas. O YouTube passou a alertar seus criadores depois disso, sugerindo que haveria uma remoção em larga escala de inscritos, apresentando isso como uma tarefa rotineira de manutenção.
A empresa alertou sobre uma diminuição perceptível em vários canais. Para canais menores, essa manipulação de inscritos poderia ser prejudicial. Remover centenas de contas faria com que tivessem que recomeçar do zero para tentar atingir o limite de monetização novamente. Ainda assim, a limpeza foi feita nos meses seguintes, removendo totalmente os canais que não suportaram a queda de inscritos. Milhares de contas foram eliminadas rapidamente. O YouTube diz que visa manter a integridade, mas alguns criadores expressaram grande frustração. Alguns dizem que inscritos removidos de seus canais eram pessoas legítimas, não bots ou spam. Alguns inscritos eram espectadores frequentes que interagiam com o canal, curtindo ou comentando nos vídeos. Por outro lado, usuários confirmavam que estavam sendo desinscritos automaticamente de certos canais sem seu conhecimento ou consentimento. Isso gerou especulações no YouTube, reforçando sua narrativa e silenciando vozes independentes para Humbert agir livremente. Dizem que tudo era feito para favorecer criadores ligados a grandes corporações ou adequados para anunciantes. A medida teria reforçado a teoria do adpocalipse, que visava remover conteúdos arriscados em prol dos considerados seguros. Homem-Aranha é uma das franquias da Marvel mais populares. A história mostra Pedro Parker, um adolescente comum que é picado por uma aranha radioativa. Adquire habilidades sobre-humanas, passa a andar nas paredes e salvar o dia. Como Homem-Aranha, combate o crime nas ruas. Frequentemente o coloca em conflito com vilões como Electro, Homem-Areia, Morbius e Mistério. Na franquia de filmes, Quentin Beck, conhecido por seu nome de vilão Mistério, é o principal antagonista do filme de 2019 Homem-Aranha, Longe de Casa, e o antagonista central da sequência de 2021 Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Mistério usa um capacete em forma de cúpula que cobre o rosto, parecido com um aquário, e um traje metálico com capa e luzes brilhantes. É justamente esse personagem do Homem-Aranha que se tornou o centro de uma teoria da conspiração estranha que acabou se tornando realidade. Mais especificamente, a teoria conecta esse personagem ao ator Bruce Campbell, que aparece em todos os filmes do Homem-Aranha dirigidos por Sam Raimi. Os espectadores mais atentos começaram a perceber essas participações especiais, levando-os a chegar a apenas uma conclusão: Campbell é o Mistério, ou pelo menos era para ser. Fãs sugeriram que ele coletava dados e informações para enfrentar o Homem-Aranha, enquanto se misturava à multidão discretamente. Outra teoria sobre esse ator sugeriu que Campbell não era o Mistério, mas um capanga coletando dados para entregar ao seu chefe vilão. Esperava-se que a identidade do Mistério fosse revelada em Homem-Aranha 4 de Raimi. Mas o cancelamento do filme frustrou essa expectativa. Ou será que não? Antes do filme ser cancelado, Raimi confirmou a teoria que circulava. Embora os espectadores nunca tenham recebido uma confirmação através do próprio filme, eles a receberam do próprio diretor, deixando mais uma teoria criada por espectadores atentos comprovada como verdadeira. Embora só tenha se tornado amplamente conhecido, em 2017, El Sagat assombra as catacumbas do YouTube desde o início de 2013. Nesse ano, vídeos muito distorcidos dominaram a plataforma e seguiram até os anos 2020. Esses vídeos, mesmo com conteúdo perturbador, eram marcados como infantis e usavam personagens famosos como Homem-Aranha, Elsa e Peppa Pig. Esses vídeos continham muita violência, imagens grotescas e conteúdo sem sentido. Esses vídeos frequentemente traziam crossovers não autorizados, juntando personagens de várias franquias sem permissão. Os clipes exibiam vários estilos de animação, do live action ao flash, claymation e computação gráfica. Na maioria das vezes, os vídeos tinham só música de fundo, sem diálogo, o que dificultava perceber o teor nocivo do conteúdo. Os vídeos alimentavam pesadelos, reunindo horas de personagens de desenhos animados populares sofrendo situações perturbadoras,
como mutilação e enterro vivo. Os uploads assustadores conseguiram passar despercebidos pela moderação, utilizando maliciosamente tags e configurações específicas para driblar as restrições de segurança infantil. Eles ainda eram permitidos no YouTube Kids. Os criadores dessas animações perturbadoras rotulavam e intitulavam seus vídeos para atrair ainda mais atenção, especialmente dos jovens. Usavam nomes de personagens de desenhos animados em educação ou canções de ninar. Pais que achavam estar mostrando um vídeo educativo para os filhos acabavam traumatizados com o conteúdo encontrado. Em 2017, a conscientização sobre Al-Sagat cresceu e vários veículos de mídia publicaram reportagens sobre a segurança infantil no YouTube. Após a reação negativa ao mistério, o YouTube fez nova grande limpeza, excluindo vários canais com conteúdo perturbador. Esses canais absurdos usavam fazendas de conteúdo para impulsionar o algoritmo e manter seus vídeos em destaque nas abas de assistir a seguir e em alta. Al-Sagat se espalhou rapidamente e foi reconhecido como uma conspiração doentia voltada para o público infantil. O objetivo parecia não ser só doutrinar os espectadores a gostarem de violência, mas também causar choque e horror geral. Bionicle é uma linha de história e brinquedos criada pelo Grupo Lego, lançada em 2001. 2 anos após o lançamento, a história de Bionicle virou uma série com 4 filmes. Bionicle, Máscara da Luz, Bionicle 2 Lendas de Metru, Nui Bionicle, 3 Teia das Sombras e Bionicle, a Lenda Renascida. Os personagens, é claro, foram adaptados da própria coleção de brinquedos, que incluía Toa Wakama, Rudaka Makuda, Toa no Kama e Mata Nui. A série de filmes traz vários personagens divididos em facções de heróis, vilões e neutros. Cada filme traz uma nova aventura e história para os personagens. A teoria dos fãs aqui envolve um personagem que nem sempre existiu como tal. Em 2007, 3 anos antes do último filme, alguns fãs se reuniram em um fórum dedicado a Bionicle. Especificamente para a discussão de enredos e teorias, uma dessas teorias dizia respeito a Mata Nui, a ilha que continha a cidade de Metru Nui. Fãs achavam que não era uma ilha real, apesar de parecer com o resto do terreno de Aqua Magna. Eles sugeriram que a ilha era, na verdade, um robô gigante. Um membro do fórum se envolveu tanto com a ideia que trouxe evidências detalhadas, com recursos visuais, imagens e pistas claras. Por exemplo, ele sugeriu que 2 buracos de sol, o Lago Kane e o Lago Palma, vistos na extremidade sul da massa de terra, pareciam suspeitosamente com olhos. O criador dessa ideia aparentemente absurda chegou a ganhar um prêmio de um administrador pela plausibilidade e boa elaboração. Ainda assim, a teoria dos fãs não passava de apenas isso. Por alguns anos, de qualquer forma, os espectadores ficaram em estado de choque quando Bionicle, a lenda renascida, revelou algo que poucos suspeitavam. Mata Nui era, na verdade, um robô gigantesco. Alguns anos antes, o robô com camuflagem caiu em Aqua Magna e percebeu que seus mecanismos estavam defeituosos, danificando gravemente o sistema de camuflagem. Escondendo, ou ao menos seu rosto, como uma ilha. Abaixo de cada vídeo do YouTube, há botões interativos: inscrever-se, baixar e compartilhar. Mas faltaria a opção de dar feedback ao criador sobre o conteúdo assistido. A plataforma incluiu 2 botões em formato de polegar para cima e para baixo. Esses serviam como os botões de curtir e não curtir, ambos exibidos para todas as pessoas que assistem ao vídeo. O YouTube também adicionou mais informações que mostram aos espectadores um pouco mais sobre o engajamento do canal, incluindo o número de inscritos que o criador tem, quantos likes o vídeo recebeu e quantas pessoas não gostaram dele. Pelo menos era assim antes. Em 2021, o YouTube lançou uma atualização que gerou controvérsia, especulação e até suspeitas de conspiração.
essa atualização só removeu o contador do botão de dislike após um suposto experimento feito pela plataforma com usuários. Eles ocultaram intencionalmente o número de dislikes de vídeos aleatórios para ver o impacto no engajamento. O experimento mostrou que, sem o número ao lado do polegar para baixo, houve uma queda no chamado ataque de dislikes. Aparentemente, a visibilidade do contador incentiva mais usuários a interagir, aumentando dislikes e podendo afetar criadores. Esse fenômeno foi visto em diversas redes sociais. Por isso, alguns sites não oferecem essa opção. A retirada dessa informação levantou a questão: por que era tão importante o aumento dos dislikes? A explicação sobre proteger criadores de assédio não foi bem recebida pela comunidade. A comunidade alegaria que essa decisão teria impacto muito negativo, incluindo a restrição da liberdade de expressão e de opinar sobre temas coletivamente desaprovados. Ter um contador de descurtidas também trazia vários benefícios, incluindo o fato de que os espectadores podiam determinar se um vídeo valia ou não a pena ser assistido. Mais polegares para baixo indicam menos chances do espectador perder tempo com conteúdo ruim. Uma história fora dos padrões de uma indústria que quer controlar o que as pessoas assistem. A remoção dessa informação deixou a suspeita de que ainda mais manipulação de algoritmo estava acontecendo. Além do público, os criadores também ficaram assustados com a atualização das notícias. Alguns youtubers acharam que postar vídeos ficou significativamente mais assustador sem o botão de dislike, porque isso os deixava incertos e no escuro sobre como o vídeo seria recebido. Os usuários da plataforma ainda não são os únicos que são contra esse novo recurso. O cofundador Jawed Karim também protestou contra essa mudança. Ele disse que o real motivo da mudança não foi totalmente revelado. Todos se perguntam por que o YouTube fez isso, enquanto Karim sugere motivações corporativas. Jogos Mortais é uma das franquias de terror mais populares, junto com Pânico e A Hora do Pesadelo. O primeiro filme da franquia saiu em 2004, dando início aos 10 seguintes, o original. Jogos Mortais é sobre o assassino quebra-cabeça, que prende vítimas em jogos geralmente fatais. Ele testa a vontade de viver das pessoas para reabilitá-las. Neste filme, Adam Stanheit, fotógrafo freelancer, e o oncologista Dr. Lawrence Gordon tornam-se vítimas desse maníaco. Acordaram em um banheiro dilapidado, acorrentados pelos tornozelos aos canos. Entre eles, havia um cadáver com um revólver e um gravador. Ambos acham uma fita nos bolsos. A fita de Adam diz que ele precisa escapar, e a voz o incentiva a fazer isso o mais rápido possível. Em contraste, seu oponente é informado de que precisa tirar a vida do outro. Se não fizer até as 18, a esposa e filha serão executadas. No decorrer do filme, ambos acham serras nos vasos sanitários onde estão acorrentados. Essa descoberta significava que eles poderiam escapar das correntes, mas um sacrifício teria que ser feito. As serras não conseguiam cortar o metal, mas conseguiam serrar um pé. Gordon, tentando salvar sua família, pega a arma do cadáver e atira em Adam, ferindo-o em vez de matá-lo. Adam espanca outra vítima da armadilha, Zep Hindle, que tentou matar Gordon. O oncologista decide cortar o próprio pé e rasteja para fora do banheiro, deixando Adam sozinho. Enquanto ele sai da tela deixando um rastro de sangue, Gordon some e Adam encara mais horror. Os produtores quiseram que os espectadores pensassem que Gordon não sobreviveu tempo suficiente para receber ajuda. Os verdadeiros cinéfilos, porém, sabem que se não há um corpo, então o personagem ainda está vivo. Essa ideia originou a teoria de que o Dr. Lawrence Gordon sobreviveu e levou fãs a especularem que ele seria o sucessor do Jigsaw. O maníaco era conhecido por recrutar os sobreviventes de seu jogo mórbido, transformando-os em aprendizes e parceiros, onde eles servem como cúmplices em seu mundo perturbador. Parecia forçado no início, já que a teoria não apareceu em Jogos Mortais 2 a 6. Porém, quando Jogos Mortais 3D
Jogos Mortais 7 saiu, ficou claro que os que duvidaram estavam errados, pois o novo papel de Gordon foi revelado. O doutor virou aprendiz secreto de Jigsaw, ajudando nas armadilhas com serviços médicos. No fim, ele ouve uma fita deixada em seu escritório. A fita era do maníaco Jigsaw, que descreveu Gordon como seu maior trunfo, sugerindo que sem ele, seu trabalho não teria sido possível. Ao longo dos anos. Já percebeu comentários, postagens ou vídeos sumirem de redes sociais ou fóruns? Existe um termo para isso. Isso é chamado shadow banning, termo adicionado ao nosso vocabulário por volta de 2001, quando moderadores de sites de humor escondiam postagens de um usuário, elas ficavam invisíveis para todos, exceto para quem publicou. O termo tem sido usado principalmente em redes sociais, onde moderadores preferem que certos conteúdos tenham menos visibilidade. Não surpreende que o YouTube esteja envolvido em uma conspiração sobre si mesmo. Shadow banning é o pesadelo de criadores que notaram seus vídeos nos canais, mas invisíveis para outros usuários. E em vez disso, se deparavam com o logo vermelho do YouTube, com uma expressão confusa acompanhada da frase "Este vídeo não está disponível". Esses vídeos geralmente não violam as diretrizes, mas são considerados controversos, com teor político ou ligados à saúde. Eles não são rebaixados, nem avisados ou têm o vídeo removido, mas sim banidos de forma oculta. Essa prática muitas vezes ocorre sem o conhecimento do dono do canal, e só é descoberta por acaso. O objetivo dessa manipulação é influenciar rankings de busca, notificações e recomendações. O YouTube nunca admitiu usar esse método de moderação, apesar de documentações e investigações mostrarem outra versão. Foi constatado que a plataforma realmente desprioriza conteúdos nos fluxos de recomendação, mas ainda mantém os vídeos no próprio canal. A teoria do shadow banning ganhou força após o YouTube endurecer suas políticas. Essas restrições surgiram após o Adpocalipse de 2017, outra conspiração que exploraremos depois. Na esteira do Adpocalipse, a empresa começou a introduzir regras de desmonetização direcionadas diretamente a canais que abordavam política, teorias da conspiração e incidentes noticiosos sensíveis. Donos desses canais notaram que seus vídeos deixaram de aparecer na barra de próximos e, às vezes, sumiam dos resultados de busca. Criadores afetados alegaram que essa prática secreta violava o que podiam discutir legalmente. Segundo eles, a redução na visibilidade foi feita só para proteger anunciantes e evitar controvérsias. Contribuía para as suspeitas o sigilo em torno do algoritmo do YouTube, que parecia suprimir certos vídeos. Em 2020, o aumento de relatos de shadow banning levou a uma investigação que mostrou que conteúdos considerados conspiratórios eram rebaixados, reduzindo seu alcance na plataforma. Foi constatado que muitos shadow bans resultaram em menor engajamento e visualizações. Os vídeos tiveram menos alcance e não apareciam na barra lateral nem nos resultados de busca. Ao contrário do bug de 2020 do PewDiePie, esses casos eram exemplos legítimos de despriorização para se adequar à narrativa em outra conspiração e ao plano de silenciamento. Uma das características mais odiadas em qualquer série ou filme é quando o mocinho acaba sendo o vilão. Isso parte corações e faz os espectadores questionarem sua própria intuição. Entre os momentos de televisão mais desconfortáveis, destaca-se um evento infeliz ocorrido em Futurama. Começando como uma teoria de fã maluca e depois se tornando uma verdade desagradável, Futurama é uma série animada de comédia científica americana criada por Matt Groening. A série acompanha Fry, um entregador, a Capitã Lila e o robô Bender. Outros personagens famosos são Zoidberg, o Doutor Alienígena, Amy Wong, estudante de engenharia, Scruffy Scruffington e outros. Poucos segundos após começar o ano 2000, Fry caiu em um tubo criogênico.
Congelado por 1000 anos e libertado só em 2999, ele virou amigo da Ciclope Leela e do robô cleptomaníaco Bender. A cena do congelador criogênico gerou uma teoria de fã bizarra, levando muitos a questionar o que sabiam sobre os personagens. Nesta cena, Fry tropeça e entra no congelador, mas não fica claro como o tropeço começou. Muitos acham que foi apenas um acidente. A cena certamente sugeria que ele simplesmente tinha tropeçado. Isso até você notar uma sombra estranha projetada no chão e na parede. O formato era estranho, aberto à interpretação. A princípio, a presença de outro personagem sugeria algo intencional, não acidental. Isso sugere um enredo de maldade e traição, reforçado quando os fãs revelam quem acham ser o responsável. Ao comparar a figura sombria com os personagens conhecidos, tudo se esclarece. Os espectadores sugeriram uma teoria maluca. Nibbler empurrou Fry para o congelador criogênico. A teoria da sombra do Nibbler se popularizou em redes sociais como o Reddit e fóruns dedicados a Futurama. Juntos, os espectadores discutiram a possibilidade de Nibbler ser, potencialmente, uma criatura vilanesca. Alguém que foi enviado para lá com propósitos hostis em defesa do personagem querido, esperando que essa narrativa não fosse verdadeira. Alguns sugerem que, devido ao erro de Nibbler, ele acidentalmente empurrou Fry no freezer. Ele também não contou para ninguém, e Fry perdeu 1000 anos de vida. Esse conceito ficou só na teoria por um tempo, deixando os fãs curiosos e especulando, sem conseguir esquecer a ideia. Após 4 temporadas e 10 episódios, a dúvida sobre quem fez isso finalmente acabou. No episódio O Porquê de Fry, é revelado que Nibbler empurrou Fry no freezer de propósito. O Nibloniano atraiu Fry ao laboratório pedindo pizza e o empurrou no tubo, programando seu descongelamento. Por 1000 anos, esse ato, apesar de parecer maligno, teve um motivo, surpreendendo os fãs com a revelação. Explicaram que Nibloniano enviou Fry ao futuro para salvar o universo dos parasitas cerebrais. Durante a conversa, Nibloniano diz: "Você é a última esperança do universo." Manipulando ainda mais o algoritmo, agora sem culpa do YouTube, há uma conspiração dos próprios criadores. É a prática do sub por sub, que até hoje ainda domina várias redes sociais, incluindo o Instagram. Influenciadores e usuários criam narrativas de siga por siga para aumentar seguidores, além do que conseguiriam organicamente. Naturalmente, a diferença entre a conspiração do siga por siga e do sub por sub é que no Instagram isso é totalmente legal, já que os influenciadores não recebem renda direta da plataforma. Em contraste, inscrever-se no canal de um criador apenas para que ele faça o mesmo vai contra as diretrizes da comunidade do YouTube. Apesar da ilegalidade, alguns criadores persistem nessa prática inútil. O Sub 4 Sub não funciona como muitos esperavam. A intenção era atrair mais inscritos para crescer a receita e o interesse, mas o YouTube não funciona desse jeito. A receita vem do engajamento nas visualizações, não do número de inscritos. Frequentemente, esse método para ganhar inscritos, criadores que se inscrevem no canal visam benefício próprio, sendo improvável que assistam ou interajam com os vídeos. No fim das contas, isso acaba indo contra o objetivo. Essa conspiração contribui minimamente para a receita gerada, apenas sugerindo a possíveis inscritos genuínos que o canal vale a pena ser seguido. Também contribui pouco para o canal desse criador aparecer na página de tendências, pois quase não há engajamento nos vídeos. O Sub 4 Sub gera muitos inscritos superficiais, sem interesse real, que apenas fornecem visualizações desonestas. Por causa do número maior de inscritos, muitas vezes os espectadores podem até ser um público de bots falsificando o engajamento. Essa conspiração pode prejudicar o crescimento do canal e resultar em advertências ou até no encerramento.
Inscritos artificialmente inflados não ajudam no sucesso do canal a longo prazo e ainda trazem risco de encerramento e perda de receita. O esforço é em vão, pois apesar dos 50 mil inscritos, poucos realmente assistem aos vídeos. É exatamente essa prática conspiratória e desinformada que levou a grandes limpezas de inscritos orquestradas pelo YouTube. Em 1999, um dos filmes mais vistos estreou. Comédia dramática de fantasia americana intitulada Quero Ser John Malkovich, estrelada por John Malkovich como ele mesmo. A trama mostra o marionetista desempregado Craig Schwartz aceitando trabalhar como arquivista na Lester Corp. O que começa como um trabalho de escritório entediante, logo se transforma em algo realmente estranho quando, em uma reviravolta bizarra, Craig encontra uma porta escondida. A porta estranha ficava oculta atrás de um arquivo no escritório onde ele trabalhava. Ela levava direto ao corpo de John Malkovich. Craig descobre que pode experimentar a mente do homem como um passageiro passivo e mais tarde percebe que pode controlar seu corpo. John Malkovich era basicamente um receptáculo para outras mentes. Craig, mesmo casado, se apaixona por Maxine e revela sua descoberta. Em pouco tempo, a porta oculta vira fonte de lucro. Maxine transforma uma descoberta em negócio, cobrando $200 por 15 minutos dentro do corpo de John Malkovich. À primeira vista, parece que isso não passa de um filme que existe em seu próprio universo, sem conexão com o mundo exterior ou com qualquer outro filme, série ou livro. Alguns fãs, no entanto, discordam. Desde 2017, uma teoria estranha circula, surgida inicialmente no Reddit. Não é comum. A teoria não é do tipo em que o personagem esteve morto o tempo todo ou de que tudo está acontecendo na imaginação dele, mas vai muito além disso. A sugestão por a atriz ser interpretada por John Malkovich ocorre no mesmo universo do filme de 2017, Corra! Corra! Não é um filme de terror comum, mas tem algumas narrativas bem intensas em jogo, o que permite que ele seja classificado como um thriller social. O filme acompanha Chris Washington, um homem negro, e sua namorada Rose Armitage em uma visita à família dela. Lá, ele enfrentou racismo inesperado e descobriu o verdadeiro motivo do convite de Rose. Acontece que a família Armitage está envolvida em um plano bastante sinistro que envolve atividades de culto. Chris descobre no final que sequestram pessoas afro-americanas. Só querem lavar o cérebro deles e transferir mentes de idosos para corpos jovens e saudáveis. Missy Armitage é uma das principais antagonistas e a matriarca da família Armitage no filme. Características do filme fazem sentido ao notar que Missy é interpretada por Catherine Keener, a Maxine em Quero Ser John Malkovich. Essa percepção levou os fãs a uma conclusão estranha. Sugeriram que Maxine e Missy são a mesma pessoa e que os filmes compartilham o mesmo universo. Missy supostamente se casou com os Armitage e mudou seu nome de Maxine. Tendo experimentado o controle mental em Quero Ser John Malkovich e se adaptado aos métodos perversos de lavagem cerebral e transferência de mente, os fãs acreditam que a vida de Maxine, após Quero Ser John Malkovich, continuou como Missy e em Corra. Criadores, influenciadores e todos aqueles que fazem uso das redes sociais estão cientes do elemento que nomeamos devidamente. O algoritmo é um termo para cálculos baseados em dados realizados por computador. Para organizar e entregar conteúdo ao público, as recomendações usam preferências, comportamentos e interações, permitindo o engajamento com temas favoritos com mínimo esforço. Pelo menos era assim que deveria ser. Com o surgimento da internet, empresas buscaram capitalizar a conexão global, criando plataformas de mídia social para manter usuários conectados. Uma dessas plataformas era o YouTube, serviço americano de vídeos do Google. Com o tempo, a plataforma deixou de ser só para vídeos engraçados e virou uma fonte lucrativa para criadores de conteúdo.
Atualmente, a plataforma está saturada, com criadores e influenciadores oferecendo diversos conteúdos ao público na era do entretenimento. Relatos indicam que o YouTube usa um algoritmo de dados para recomendar vídeos personalizados a cada usuário. Disse há muito que sugestões e recomendações são impulsionadas pelos usuários, garantindo uma plataforma justa para todos os criadores. Nem sempre é assim. Há alguns anos, criadores, especialmente de canais menores, notaram algo estranho. Eles notaram que, mesmo produzindo muito conteúdo e postando com frequência, suas visualizações e inscrições continuavam baixas, e alguns tiveram queda nas visualizações. Alguns usuários notaram que vídeos e canais supostamente em alta apareceram no YouTube mesmo com menos de 100 visualizações. Além disso, alguns criadores notaram que, ao chegar a 500 visualizações, tudo para e começa a cair. Essas descobertas sugerem que há mais de um algoritmo atuando e que talvez não seja tão baseado em dados ou justo quanto aparenta. Nos anos seguintes, pequenos criadores enfrentaram dificuldades e logo surgiu a teoria de que o YouTube manipulava o algoritmo. Muitos sugeriram isso ao perceberem que, apesar dos esforços, continuavam vistos como pequenos criadores. Subsequentemente, vários estudos e investigações por fontes independentes foram realizados apenas para descobrir evidências de parcialidade. As evidências indicavam que o YouTube favorecia criadores já conhecidos e insiders, não os iniciantes. Relatórios sugeriam curadoria editorial usada para promover parceiros de marca e produções originais internas. Parceiros de marca são criadores e empresas que colaboram com a plataforma para divulgação, variando desde menções breves até vídeos patrocinados dedicados e campanhas de marketing de influenciadores para criadores que se tornaram parceiros de marca. Uma fonte constante de renda e oportunidades passou a surgir, enquanto o restante da comunidade era ignorado. A teoria da conspiração do algoritmo do YouTube sugere que a plataforma não é tão baseada no mérito como afirma. O esforço e tempo investidos no conteúdo parecem ser só uma parte disso. Alegou-se que o YouTube favorece certos conteúdos ou que há viés na aba de tendências. Obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não deixe de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos envios. Sou o Top 5 Desconhecidos e até o próximo vídeo.